Bom dia para quem está chegando. A paz do Senhor. Começando aí o nosso domingo, já louvando, engrandecendo o nome do Senhor, adorando a Ele, que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Que você possa ter aí uma manhã abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor tem algo para nós. Todos os dias Ele sempre tem algo para nós, porque Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa fonte. Deus preparou essa manhã para nós, um domingo de sol, né? Mas é um momento de vigilância, um momento de muita oração, de buscar mesmo ao Senhor, porque os dias não têm sido fáceis, né? Nós vamos orar também, tem muitos pedidos de oração, alguns eu já me recordo, outros não. Se vocês quiserem colocar já aí, a gente já vai orar, né? No começo do culto já vou apresentando. Mas independente de tudo, Ele é o nosso Deus e a gente tem que se alegrar nele, amém? Bom, 10 horas em ponto, eu vou iniciar. Então a paz a todos, bom dia. Começamos o nosso culto do Senhor, culto da família. Nós somos da Igreja Reformada, Casa de Oração para Todos os Povos. Meu nome é Juliana, hoje eu estou aqui para conduzir essa live. Na verdade, o Senhor que vai me conduzir, eu apenas sou uma ferramenta para que ela chegue até vocês. Estamos na live por questões de medidas de segurança, como todos sabem, mas independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco, Ele está no controle de tudo, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8, amém? Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, e tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Paz do Senhor, Bispo. Essa palavra, ela é muito conhecida, né? Já ouvimos ela diversas vezes, escutamos ela, o Senhor fala conosco através dela sempre, mas esse livro, né? Esse capítulo, ele remete que tudo há um tempo determinado por Deus, né? Debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus, Ele é o dono do tempo. O tempo está nas mãos dele. Então, tudo que tiver que acontecer na nossa vida, na nossa trajetória, está nas mãos do Senhor. O fruto, ele tem, né, a sua estação própria. Então você não vai ver um fruto florescer, né, nascer sem ser a estação dele. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. As estações do ano nós podemos ver. A gente não vai ver florescer no inverno, nós não vamos ver o sol aquecer no outono. Então assim, cada estação também tem o seu clima destinado, e tudo isso destinado pelo Senhor. A nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor. A gente tem que fazer o quê? Confiar nele, crer nele e saber que ele tem o controle e o governo. Nós estamos vivendo dias em que o tempo tem sido escasso,
Muitas coisas a gente diz não temos tempo, mas na verdade a gente precisa se organizar nesse tempo e priorizar no tempo que deve ser priorizado, que é o Senhor. Muitas vezes priorizamos várias coisas, nos ansiamos, ficamos preocupados com o que vai vir, com o que vai ser, com o que está acontecendo. Vivemos tempos difíceis, mas em todos os momentos o Senhor controla todas as coisas. E a gente sabe que Ele está vendo tudo, porque Ele não está dormindo. Então que a gente possa confiar que Ele é o dono do tempo, que Ele controla tudo e que tudo vai acontecer no seu tempo. Amém? É uma abertura, né? Uma abertura de hoje, não é a palavra ainda, a pregação, mas o Senhor fala muito ao meu coração sobre tempo. Vivemos dias que temos que saber administrar o nosso tempo, priorizar Ele, fazer as coisas para tudo acontecer dentro do nosso dia, mas muitas vezes a gente faz tanta coisa e não fazemos nada, porque o principal é confiar no dono do tempo, é priorizar estar nele, estar com Ele, para que as coisas vão fluindo e as coisas aconteçam. Nos preocupamos tanto com o que vai acontecer, vivemos uma crise mundial, uma situação de pandemia, mas o Senhor não está vendo, Ele está controlando todas as coisas e Ele sabe o tempo que vai cessar. Sim, se Ele assim tiver essa vontade, porque Ele governa tudo. Nós oramos, nós clamamos por Ele, porque nós cremos que Ele é o poder, Ele é a nossa única salvação, Ele é o único que pode fazer as coisas mudarem, mas nós temos que confiar que o tempo, tudo vai acontecer no seu tempo, não cai uma folha sequer antes da hora, nada acontece se não for da vontade dEle, por mais que estejamos assim aflitos, ansiosos, mas Ele sabe de tudo e Ele governa a minha e a sua vida, amém? Mas que nós possamos tirar essa ansiedade, esta correria que a gente vive, parar um pouco, refletir um pouco e pensar, será que estamos fazendo um bom uso do nosso tempo, o nosso dia que Deus nos deu? Nós estamos fazendo um bom uso, nós estamos administrando, fazendo com qualidade, buscar a Ele, ou nós estamos colocando tudo na frente e aí Ele tem ficado como última prioridade? E aí isso tem nos deixado aflito, porque se nós colocarmos Ele como o centro de tudo dentro do nosso tempo, nós vamos conseguir fazer as outras coisas e o que não for feito vai ser feito depois. Mas o principal é estarmos firmes nele. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Agora nós vamos orar, vamos agradecer por este dia, agradecer por essa oportunidade de estar com Ele. Tem muitos pedidos de oração também, e nós sabemos que nós cremos num Deus que não está com os ouvidos fechados, com as suas mãos encolhidas. Ele ouve, Ele fala, e Ele está vendo tudo, então nós temos que clamar. Na palavra de Deus diz, batei, bateu e achar-vos-á. Nós vamos encontrar Ele, se nós buscarmos a Ele, não adianta ficarmos paralisados, ficarmos assim totalmente inertes ao que está acontecendo. Nós temos que nos levantar em clamor e em oração, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã que o Senhor preparou para nós, Pai. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. Obrigada pela Tua presença maravilhosa. Nós cremos que Tu és o dono do tempo, que o Senhor governa tudo e que o Senhor está ciente de tudo, Pai. Mas nós clamamos porque nós temos fé no Senhor. Então, Paizinho, controla toda esta live, este culto que nós vamos fazer ao Senhor. Pai, que seja feito pela Tua presença, pela Tua direção. Eu também quero apresentar, Pai, as pessoas que estão aflitas, que estão doentes, que estão assim, foram acometidas pelo Covid. Eu me recordo do filho da Vanderly, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre ele, Pai, cuidar e curá-lo. Pai, cuida dessa situação que ele está passando. Temos também os nossos pastores, Pai, que o Senhor possa alcançá-los nesta hora, na recuperação da pastora,
pastora, Senhor, na vida do bispo, na saúde dele, em tudo que ele precisa que seja providenciado. Pai, envia a provisão do céu, Pai, nesta manhã para todas as famílias que estão nesta live. Pai, aquieta os corações, já nos prepara, Senhor. Nós não temos agora o momento do louvor, Pai, mas nós temos o Senhor conosco. Então, prepara esta terra que vai receber a tua palavra. Não nos deixe ficar ansiosos com o tempo, mas não vai dar tempo. Mas o tempo já passou. Mas olha que o tempo que estamos são tempos difíceis. São tempos de dor, de choro, são tempos de aflição, mas também é um tempo onde nós temos que voltar a nossa face ao Senhor e buscar o Senhor, Pai. Não nos deixe perder tempo na Tua presença, não nos deixe, Pai, ficar assim inertes, ficar assim desligados ao que está acontecendo, mas nos levanta nessa manhã, Pai, nos levanta na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro por todos, Pai, pelas enfermidades. Eu oro que o Senhor abençoe as dificuldades das famílias, Pai. São tantas elas, Pai. São tantas. O Senhor sabe de todas. Pai, provê, Pai, o sustento. Provê, Pai, aquilo que eles necessitam nesta hora. Abençoa e abre a visão da nossa vida, abre a mente do povo de Deus, abre, Pai, o coração para buscarmos a Tua palavra e assim nós sabemos, Pai, que o Senhor controla tudo, Pai. Aquieta a nossa alma nesta manhã, Pai. Eu te peço agora que eu possa diminuir, Pai, que eu não sou nada, eu não tenho nada, de mim eu não teria nada para entregar hoje, Senhor, para ministrar, mas Tu sabes que o meu coração, Pai, está no Senhor. Eu dependo de Ti. Por isso, Pai, esta palavra que vai ser lida hoje, que ela possa reinar na vida de cada um e que ela estabeleça a Tua glória e que os corações, Paizinho, sejam terras preparadas pelo Teu Espírito e que esta palavra dê fruto, que ela seja frutífera nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Ah, Senhor, obrigada por esse momento. Deus, Ele é maravilhoso. É uma semana tão tribulosa que nós passamos aqui em casa. Uma semana difícil, que eu sei que não tá fácil para ninguém. Mas para nós, em especial, foi uma semana muito difícil. Eu olhei e falei, Deus, o que eu vou fazer no domingo? Me ajuda, né? Me capacita, porque a Laurinha pegou uma virose, até para um testemunho. Ela começou a ir para a escola, achamos que seria o correto neste momento, mas aí tudo virou, já não vai mais. Mas essas questões de virose que a criança pega, todo bebê que começa na escola passa por isso, virose, uma gripe. Só que ela teve muito forte, ela teve quase 40 graus de febre e voltava e não cessava. Foram 3 dias assim de agonia. Mas ali eu pude ver a mão do Senhor, porque Ele cuida de tudo. E sem poder ir ao hospital pelo Covid, então tudo em casa com a médica pelo WhatsApp. Graças a Deus temos essa ferramenta, que antigamente não teria como. E aí o Senhor cuidou de tudo, ela já está 100% curada, já está normal, comendo, regularizou tudo. Mas foi uma semana muito difícil, né? Para a mãe, não dorme, a gente não come, e só orando ali para que Deus cuidasse dela. Mas aí você vê que Ele é o governo, Ele governa tudo, tá tudo nas mãos dEle. A gente precisa confiar nele. E ali tudo passou, mas aí você fica com a vida toda desregulada e você, para buscar, para se programar, né, da maneira que você gostaria, foi muito difícil. Mas o Senhor sempre estende a mão dele e Ele fala, não é você não é nada, você não vai fazer nada, sou eu. E aí, na sexta-feira para o sábado, veio a palavra do Senhor. Vamos abrir no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Foi essa palavra que o Senhor colocou na minha vida para ministrar a vocês. E ela vem bem de encontro ao que a gente vive hoje, ao que a gente está passando hoje. Então nós vamos ler no 3, aí nós vamos ler o versículo 17 até o 19, amém? Glórias a Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento.
se as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluias. Amém. Glórias, glórias seja dada ao Senhor. O profeta Abacuque, quando escreve esse livro, ele estava vivendo uma situação caótica, uma crise. Ele viu Judá, que é a terra dele, ser cercada pelos caldeus, pelo exército de caldeus. E esse exército, ele era tão perverso, tão sanguinário, que eles eram conhecidos até como o segundo império babilônico, porque eles invadiram a Babilônia. Eles vinham para detonar, para derrubar. E aí ele viu, então tá lá, ele estava numa situação ele estava inconformado, ele estava perturbado, ele viu tudo acontecer. Ele vê o exército invadir e cercar Judá, que é a terra dele. Ele vê o povo ali de Judá sendo destruído pelo pecado. Então reinava a imoralidade, reinava as violências, ninguém mais respeitava as leis do Senhor, que vinha lá de trás, desde Moisés com o povo de Jerusalém. Ele viu aquilo sendo perdido. E aí ele ficou em desespero. E ele vai até o Senhor. Ele vai assim como profeta. Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Ele fica assim, em prantos com essa iniquidade. Ele vai ainda questionar, requerer do Senhor que ele faça algo em relação ao que está acontecendo. Você não está vendo que vem alguma coisa ali, um conserto. Só que quando ele vai buscar o Senhor, ele busca, ele clama ali ao Senhor e ele fala que vai ficar numa torre de vigília para ouvir o que Deus vai falar com ele. Fica esperando ali num lugar isolado o que Deus vai falar com ele. Então ele vai realmente buscar a presença. Ele não vai orar 5 minutinhos e já achar. Não, ele vai buscar a Deus, ele vai se isolar para ver o que Deus vai falar com ele, vai mostrar o direcionamento, porque isso é um profeta. O profeta é levantado para falar o que tem que ser feito, para corrigir o que tem que ser corrigido à luz da palavra, é para mostrar o caminho certo, endireitar as coisas e para buscar o Senhor. Isso é um profeta do Senhor. E aí, olhando essa situação até esse trecho, eu olho para nossa nação, o Brasil. Eu sei que o mundo todo tá com essa situação, mas assim, o que Deus colocou no meu coração, o Brasil, nós não estamos muito diferentes de Judá. Nós estamos em uma situação onde a violência impera, onde as leis de Deus, assim, são poucos aqueles que ainda respeitam, aqueles que ainda têm esse caráter cristão e que seguem a Bíblia ali, a Bíblia na íntegra, que buscam ser parecidos com Jesus, igual, a gente não vai ser realmente, nós temos que ser semelhantes, parecidos e buscar Ele. Então ainda tem um povo que clama, que busca essa verdade, porém a gente vê que tá tudo bagunçado, tá tudo invertido, a imoralidade, a iniquidade, os dias são maus, as pessoas perderam o amor, assim, aquele cuidado, numa simples pandemia onde você ficando em casa ou evitando, você cuida também do outro, porque aí não espalha esse vírus, não dissemina. E aí a gente vê que o egoísmo, eu não digo a começar pela minha vida, muitas vezes nós somos egoístas e pensamos na nossa situação, porém não imaginamos no impacto que aquilo vai causar. Então realmente as coisas estão todas invertidas e Judá estava vivendo isso. Hoje nós não temos um exército invadindo o Brasil, mas nós, no mundo espiritual, nós estamos sendo bombardeados sim. E é nesta hora que o Senhor quer ver e levantar quem realmente é o profeta dele. Não é o profeta, estou dizendo, que vai colocar a mão sobre você e dizer, eis que te digo, uma porta se abre, um carro que chega. Deus, ele pode dar todas essas coisas como ele dá. Eu já recebi dele, eu já vivi isso, ele já me abençoou. Ele preparou condição para isso. Mas eu estou dizendo, os profetas, cadê aqueles que realmente vão jejuar? Que vão orar por essa nação que está ferida? Que vão orar por aqueles que não sabem quem é o Senhor ainda? Ou por aqueles que estão tão desnorteados, que estão num leito de hospital, que tem alguém entubado? E aí, cadê a gente? Eu tenho visto
Eu tenho uma moça que eu sigo, que ela é uma mãe com uma bebê blogueirinha. Eu gosto de pegar ideias de receita e tal. E o pai dela foi entubado ontem. Ela está em desespero, está nas lives pedindo oração. E aí eu vi lá que ela colocou no YouTube o pessoal da Igreja Católica Canção Nova, 3 da manhã lá em oração. Glória a Deus, eles estão buscando. Eu não estou aqui para falar de nenhuma denominação. Eu estou aqui para falar, cadê o povo que vai se levantar em clamor, vai colocar a cara no pó para que Deus venha em favor dessa nação? Ele controla, ele sabe de tudo isso. Se ele que mandou tudo isso, eu não estou aqui dizendo que, eu estou dizendo que ele mandou essa pandemia, mas ele controla, ele tem tudo isso nas mãos dele. Se ele fizer assim, passa tudo. Não precisa nem da vacina, porque ele é a vacina. Ele cura, ele é o dono de tudo. Só que se ele permitiu que a gente passasse, porque nada, nem o inimigo toca na gente se ele não deixar. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Então ele quer o quê? Ele quer ver uma posição nossa. Nós temos que... O Senhor falou isso muito ao meu coração e queimava. Todavia vou me alegrar no Senhor, mas de que maneira? Eu estou te buscando, eu estou te conhecendo, eu estou falando do Senhor para as outras pessoas. Não importa que estamos em casa, não posso mais ter contato, não tem problema. Temos várias formas de falar dele. Temos várias formas de nos conectar com ele. E nós temos sim meios de levar o evangelho dele sim para as pessoas. Não é desculpa, mas que... essa situação de Judá que Abacuque descreve aqui, eu vejo muito hoje na nossa nação. E eu peço a Deus, Senhor, me levanta como esse Abacuque, levanta as nossas vidas como Abacuque. Nós precisamos sim orar ao Senhor e ouvir o Senhor responder, porque o Senhor responde sim. O Senhor fala conosco sim. A tua palavra é a sua boca aberta ali falando conosco, se nós lermos ela todos os dias, como é falado, tanto falado pelo pastor, pelo bispo, pela pastora, e dá curso, e dá teologia, e dá estudo, e ele é uma referência, o pastor ele é uma referência de leitura diária. A gente não precisa nem ficar buscando modelos de devocionais. Muitas vezes, eu digo por mim, criamos coisas assim para implementar a nossa rotina com Deus, vamos buscar. Não, ok, faça o seu devocional, é só abrir a Bíblia e ler. Ler, quanto mais a gente lê, eu vejo que a Bíblia realmente é o alimento. Quanto mais você lê, mais forte você fica. Se você vai deixando de ler, vai te dando uma fraqueza, uma anemia. E assim, se você me perguntar, eu perguntar para você, quantas refeições você costuma comer todos os dias? Não importa o que, às vezes uma situação mais difícil ou não, no mínimo 3 refeições diárias a gente faz, no mínimo. Mas será que a gente também faz a refeição da palavra? Então, a gente fica sem tomar o café quando jejuamos, né? Não comemos, ok, mas sem jejuar, você não fica sem comer. Alguma coisa você vai comer, alguma coisa vai alimentar a parte física, o seu organismo, senão ele não vai aguentar. Mas aqui a palavra, muitas vezes nós ficamos dias sem ler. Então o Senhor quer levantar profetas que estejam nele, firmados no evangelho dele, para levar a palavra adiante. O tempo é difícil, o tempo é caótico, mas temos um Deus que move todas as coisas. O profeta ali nessa situação, ele teve que conciliar a fé dele junto com a soberania de Deus. Então, ele tá ali com o Senhor, tá indagando ele, tá esperando essa resposta, e o Senhor responde que não é ele que vai trazer a vara para ajudar, que já veio, que foi o exército de caldeus, a própria vara, a própria correção. Ele permitiu sim o exército invadir ali, mediante a todas as iniquidades. Ele permite sim a situação que a gente passa. Ele não vai nos tirar da situação, ele vai passar conosco. Ele não vai nos poupar, porque se a gente olhar os evangelhos, as cartas, nós vamos ver que os homens mesmos de Deus, ali os discípulos, os apóstolos discípulos, o que eles passaram, a gente não passou nem a metade. E que Deus nos poupe realmente, mas que Deus também seja nas nossas vidas e nos dê o fôlego para buscar Ele em tempo e fora de tempo. Então, nesse momento, o profeta, quando entende, né, tem essa resposta ali do Senhor, aí ele fala, meu Deus, como pode o Senhor, com um olhar tão puro, um olhar tão misericordioso, permitir essa devastação?
Só que aí mais à frente, quando ele vai orar ao Senhor no capítulo 3, esse livro é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, leia. São 3 capítulos, mas que vão impactar a sua vida, impactou a minha. Eu já tinha lido, mas assim, não com tanta observação, assim, falou muito comigo. Então, na oração de Abacuque, ele entende a soberania de Deus. E aí que vem aqueles versículos que nós lemos, e eu vou ler novamente para a gente gravar na tábua do nosso coração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que está dizendo esse versículo? Não importa a situação, não importa se está tudo dando errado, não importa se as coisas não estão prosperando neste momento, não importa que eu não encontro saída, não importa a dificuldade, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu confio nele, eu sei quem é ele é o Deus da minha salvação e da sua salvação. E no 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Onde você está se refugiando? Muitas vezes nos refugiamos na pessoa errada, nas coisas erradas. Só tem um que pode dar o refúgio, refrigério. É Jesus. Nós temos que nos refugiar nele. Ele faz o que com a gente? Ele faz a gente voar, a gente decolar. Porque quando diz que faz os meus pés como os da corça, eu fui pesquisar, porque a corça, ela é um animal que ela corre a velocidade mais ou menos, chega de 326 km por hora, comparada a um carro de Fórmula 1. Então, se Deus está falando que quando a gente declara que Ele é o Deus da nossa fortaleza e nos faz andar assim, então por que a gente vai temer? Ele faz a gente voar. A gente precisa confiar nele e viver realmente como a gente está lendo aqui. Deus é o Senhor Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. E aí nós temos que confiar no que a gente está falando e realmente viver. Porque tem no próprio livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. O que está dizendo? Independente de Judá ser invadido, de Judá tá nessa iniquidade, nessa assolação, aquele que for justo e perseverar vai até o fim. O Senhor vai receber ele, a vitória. A nossa vitória não é aqui. A gente custa entender isso. Muitas vezes buscamos uma vida de plenitude na terra. Nós não vamos ter essa plenitude aqui. A nossa plenitude é com Deus. É quando o Senhor vier buscar a igreja dele. Lá nós vamos ter 100% a plenitude com o Senhor. Aqui nós estamos buscando a ele, buscando ser parecido com ele. Temos que falar dele para as pessoas. O quanto mais a gente conseguir, nós vamos aqui passar as nossas situações, as nossas provações, mas ele vai estar conosco. Mas não adianta a gente buscar uma satisfação aqui. A gente pode buscar, sim, várias coisas, né? Motivação do trabalho, fazer as coisas acontecer, cuidar da família, ser zeloso, ser uma boa pessoa, ser um bom servo fiel ao Senhor, dar os nossos testemunhos com a nossa vida. Mas não adianta a gente buscar, assim, se saciar aqui. Muitas vezes a nossa motivação, estamos felizes com Deus, está tudo bem. Ah, legal, minha filha está curada, então, opa, agora eu vou orar, vou dar uma louvada, vou falar de Jesus, aí acontece outro problema, aí cai tudo. Não, a nossa motivação tem que estar nele. Quando a nossa motivação está nele, o justo viverá pela fé. A gente crê, a gente segue. Um dia um pouco mais cabisbaixo, um dia mais alegre, porém, a nossa fé, o nosso coração está nele. Então a gente está nele, nada vai nos abalar, nada vai fazer a gente parar. A gente pode até dar uma envergada, mas o Senhor vem com o Espírito Santo dele, com refrigério, nos levanta e a gente segue. Desculpa. Quando a gente diz que tudo que possa acontecer, nada disso vai importar, é que a gente crê e vai se regozijar nele. Então, assim, se a gente se regozijar nele na tribulação, quando ela passar, independente do tempo, a gente tem a certeza
que quando ele vier buscar a noiva, a igreja dele, a gente vai estar lá com ele, no lar celestial. Não tem como, toda a palavra, quando a pregação é ministrada, ela tem que finalizar. Isso eu aprendi com o bispo, o Rodrigo, muitas pessoas, né, que estão atentas já aprenderam isso. Ela tem que acabar apontando para a cruz, porque Jesus, ele tá do início ao fim. Então, Jesus, não é porque Jesus não habitou na terra, aqui no Gênesis, mas ele era o verbo vivo. O verbo já estava ali, o Espírito estava ali. Então, Jesus é do início ao fim. Quando a gente lê a palavra, se ela não apontar para a cruz, não tem como. Então, assim, nós estamos lendo Abacuque, né, o livro do profeta Abacuque, um tempo de caos no qual nós também estamos vivendo, mas independente de toda a situação, nós sabemos que nele é o nosso refúgio e que quando ele vier nos buscar, lá sim, lá é só glória, aleluia, lá é plenitude, acabou, zero problema. Então, enquanto estivermos aqui, buscando nos saciar aqui, sermos plenos aqui, não temos problema nenhum, vivemos sempre assim, nossa, não é assim que vai funcionar, tá? Porque Jesus não falou que tiraria tudo da nossa vida, que nos deixaria totalmente 100% sem problema algum, não. E até mesmo porque quando nós estamos na dor, na tribulação, nós buscamos muito mais a Ele do que quando nós estamos na felicidade. Não que nós não somos felizes, não. Quem tem Cristo, quem vive nele, Ele vive na gente, a felicidade transborda. Temos situações, temos ali, como lemos, o tempo. Tem tempo para todas as coisas. Hoje o tempo nosso é de se afastar, de abraçar. Né? Não adianta a gente querer, tem muita gente que quer se abraçar, ainda não é para se abraçar, mas é para se afastar de abraçar. Mas quando passar, a gente vai poder se abraçar de novo. Porém, eu posso abraçar você orando por você, eu posso te ligar, eu posso passar no seu portão, eu posso mandar um bolo para você, eu posso fazer várias coisas para te abraçar, eu posso me preocupar com você. É a maior forma de abraço, é eu te amar de verdade. Muitas vezes os abraços vêm, são tão aconchegantes, mas acontece tanta coisa, né? Ao contrário, depois. Então, assim, que a gente possa se atentar nessa palavra, nesses versículos. Se Deus é o Deus da nossa vida, Ele é o nosso refúgio, Ele nos faz decolar, Ele nos faz andar igual um carro de Fórmula 1, na presença dEle. Vá adiante, vá, como diz o bispo, morre, levanta e vai, morrer, todo dia a gente tem que morrer, a nossa carne grita, ela quer, sabe, quer aparecer, quer vir tomar conta, a gente tem que morrer e perseverar no evangelho, porque ele vai vir buscar. A gente pode terminar essa live e já não tá mais aqui, se a gente não encarar a nossa vida, fazer o céu aqui, já se preparar aqui, como que vai ser lá? A gente tem que buscar ele em tempo e fora de tempo. Não importa a correria. Eu tô numa situação agora que vou voltar com a Laura integral para trabalhar. Não vai mais pra escola. Na hora que Deus assim achar, ela volta. Foi uma experiência. É a minha circunstância. A vida vai virar do avesso. Porém, não importa. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. E ele vai me fortalecer. Como vai fortalecer a cada um que está nessa live. A cada um que tá passando situação de dificuldade, a cada um que está tendo o exército ali invadindo a sua casa, as suas finanças, a sua saúde, a cada circunstância contrária. Deus é Deus, Ele atua nas contrariedades, Ele confunde aqueles que se dizem sábio. Ele é assim, Ele faz as coisas do jeito dele, Ele responde a gente de maneira inesperada, a forma dele agir, as maneiras que Ele cria das situações é totalmente inesperada, a nossa mente não alcança, muitas vezes nós não entendemos nada do que está sendo feito, mas ele sabe, porque ele governa, ele é o governador, ele é o controle de tudo. Nós temos que orar e buscar ele, porque aí ele sabe tudo que vai fazer. A nossa vitória não está aqui, ela não está aqui. Isso, vamos lá para encerrar, no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8.
A nossa vitória não está aqui. Muitas vezes nós buscamos muita coisa aqui. Sermos satisfatórios, sermos assim, totalmente plenos, assim, 100%. Não tá aqui. A gente tá buscando errado. Eu falo pela minha vida. O Senhor tá me ensinando a eu confiar nele, a eu crer nele, independente do que eu tô vivendo. E a me sentir plena aqui, lá. Porque eu sei que quando eu estiver lá, aí é só glória. Aí é só glória, só glória. Aleluia, Jesus. Lá na carta aos Romanos, capítulo 8, já vou finalizar, o versículo 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada, queridos, nada vai nos separar deste amor. Não é a fome, não é a invasão do exército, não é a pandemia. Ah, mas eu estou doente. Deus, não tô falando que Deus vai te poupar de tudo, mas o que eu digo é que nada nos separa, porque naquele dia vai ter valido a pena. Nós temos que confiar nele. Não é fácil, é difícil, é muito difícil. O nosso eu grita, o nosso desânimo grita, o nosso olhar humano grita. Estamos vendo tudo ali destruído. Como que eu vou falar isso? Não, é por isso que nós somos... a nossa fé está justificada nele, por isso que ele vai nos fazer andar como a corça, porque aí nós vamos andar adiante, nós vamos passar pela situação, então nós não vamos ficar aqui olhando ela na nossa frente e vivenciando e sofrendo ela, não, nós vamos fazer algo, nos levantar como um profeta, em oração, lendo a Bíblia, comendo esta palavra, aproveitando, já que não pode ficar saindo tanto, então vamos estudar, vamos ser um exército em preparação. Vamos ser, porque aí quando puder sair mesmo, literalmente, fisicamente, a gente sai já marchando, porque aí a gente já tá preparado, a gente já tá com a armadura, tá renovado. Agora não, passou a pandemia, a gente estiver caindo pelas beiras, já prostrado, chorando no chão, totalmente arrebentado, não, a gente tem que estar de pé para dar a guarda para essas pessoas que precisam, para levantar os caídos, libertar os cativos. É isso que Cristo quer que façamos. Então, nesta manhã, é uma palavra de ânimo para nós, é uma palavra onde vivemos tempo de dores, tempos de crise, mas nós estamos em Cristo. Não vamos ser poupados, não. O Senhor nos guarda, o Senhor nos renova, mas nós vamos passar sim as agonias, as atribulações, mas com Ele e nele, porque nós sabemos para onde vamos. Nada, amém, amém, bispo, nada vai nos separar, nada pode nos abalar, nos parar, não podemos recuar, nós temos que ir adiante. Nós temos que ir adiante. Quando vem a palavra de exército, assim, de levantar, eu sempre lembro do Diogo. O Diogo sempre, somos um exército de Cristo ali, nós temos que estar de prontidão, intercessores, orando, clamando adiante. Temos que seguir adiante. A palavra não é recue, a palavra é: vamos falar menos, vamos buscar mais, vamos nos quebrantar no Senhor, guardar o nosso coração para não se contaminar, porque nós estamos em tempos difíceis, emocional abalado, nossa mente confusa, muitas coisas, ouvimos muitas coisas, então temos que guardar o nosso coração para não se contaminar. Nós temos que estar no Senhor. O Senhor tem buscado pessoas para aclamar. Temos que levantar de madrugada assim. Eu acordo tantas vezes pela Laura. Nossa, desde que ela nasceu eu nunca mais dormi. Quantas vezes eu tenho orado? O olho tá virado, não tem problema. Então, veio para mim também. Você já não acorda? Então, acorda, dá o TT, Nana, ela e ora. Vamos orar sim. Temos que orar pela igreja, pelos nossos pastores, pela situação do país, enfermidade, vacina. Será que se nós não orarmos mais, nos unirmos mais em oração, em propósitos do Senhor, será que já não teria mais vacina? Não, nós estamos assim inertes, nós estamos assim paralisados, cansados. Que o Senhor venha dar o refrigério nessa manhã, o despertar do Senhor, para que nós nos levantemos em
oração a Ele, na presença dEle. Quando um tiver mais caindo, o outro já vem e ajuda ele a se reerguer. Vamos nos levantar nesta manhã. Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E que você possa ter recebido aí onde você está, que essa live, aonde ela chegar, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, alcance os corações e faça ali o que lhe prouver. A vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana. Quando nós entendemos o que é a soberania de Deus, nós conseguimos crer, nós conseguimos ter fé e nada mais vai nos confundir. Tá? Tem muitos questionamentos. Por que Deus faz isso? Não, quando a gente entende que Ele é soberano, a gente não fala mais por quê. Senhor, eis-me aqui, para que isso? Me direciona aqui. Ok, Senhor, me ajuda, não tô conseguindo. Tô fraco, tô caído, tô prostrado, mas não é prostrado nele, tô prostrado no problema, tô prostrado no chão, não tenho força nem para orar, então vamos orar com as lágrimas. Chora, sacode aí a poeira, rasga as vestes, como faziam os profetas, as pessoas faziam, rasga suas vestes, tira as cinzas e o Senhor vai trazer júbilos de alegria. Vamos pra cima, junto com o Senhor. É isso que Deus colocou ao meu coração, amém? Que Deus possa alcançar cada um de vocês nesta manhã, tá? Eu quero fazer um momento também das ofertas, das ofertas, né? Dízimos e ofertas do Senhor. Ai, glória a Deus. A gente não podemos esquecer que as coisas, né? Nós temos aí toda a situação, toda a parte financeira, nós temos que fazer a nossa parte. Então, ofertando, dizimando. Então, tem várias formas de você fazer isso. A igreja tem Pix, transferência. Né, como a gente não está se encontrando, mas estávamos, né? Mas agora vai começar por live. Então, assim, não deixe de entregar o que Deus te deu, o que é dele, na verdade, para o Senhor. Então, oferte, dizime. Se você ainda não tem, assim, um discernimento disso, ore, converse com o pastor, leia a palavra, mas peça a Deus que esclareça isso no seu coração. E aí você vai entender que realmente você está obedecendo a Ele e você vai fazer e vai se alegrar no que você está fazendo. Porque você vê as coisas fluírem e você tem ali a participação. Então, juntos nós somos mais fortes. Então, vamos nos unir nessa questão de dízimo e de ofertas, amém? Que Deus possa abençoar cada ofertante, a cada dizimista da igreja, aqueles que não são da igreja, que também cooperam conosco. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida, tá? E agora no final eu quero fazer uma oração para encerrar e quero também, se tiver algum clamor, algum propósito, alguma situação, vocês já colocam aí, né, nas mensagens para que a gente possa orar, né, por essas pessoas, para fechar o nosso culto de hoje. E sempre, tudo que você for fazer, faça pra Deus, assim, e faça estando nele, porque às vezes a gente faz tanta coisa, é pro Senhor, não, esteja nele. Se você estiver nele, você vai dar frutos, e aí tudo que você fizer vai prosperar e vai alcançar o propósito que tem que alcançar, amém? Então nós vamos orar nesta hora e vamos agradecer por este domingo que começou agora, por esta palavra. Eu agradeço essa oportunidade dos pastores em confiar a minha vida. Eu não sou nada, eu não tenho capacidade de nada, mas o Espírito Santo é que governa. Então eu agradeço a Deus por Ele ter cuidado de nós, da nossa família, de mim, do Rô, da Laurinha. E nós vamos orar, nós vamos apresentar o filho da Vanderly, temos aqui a Enaura, pela saúde dela e da mãe dela. Oh, meu Deus, estão com Covid, mas o Senhor vai operar aí na vida de vocês. Ele vai sustentar vocês vão passar por essa situação. E tem N outros pedidos, assim, eu acho que eu não vou lembrar de todos os nomes, de todos os pedidos, mas o Senhor sabe de tudo, porque Ele governa. Ele sabe de tudo, mas eu vou tentar lembrar. Então, se tiver mais algum, o tio do Vitor, é isso. Então, já vou apresentar. Senhor, nós vamos orar pelo tio do Vitor, pela Enaura, pela mãe dela que está com Covid, pelo filho da Vanderly que está com Covid, pela família do Vitor para recuperação, pela pastora, o pastor. Eu não tô me lembrando. Eu sei que tem mais gente que a Vanessa citou no grupo. Oração pelo João,
tá? Pelo João, que a Solange tá falando. Olha, tem muitas vidas com Covid, sendo entubada, internada, a amiga Alessandra da Vanessa. Tem muita gente. Olha, não tá fácil, a gente tá vendo assim um caos. Mas o Senhor tá no controle, nós vamos crer. Senhor Deus e Pai, queremos entrar na Tua presença mais uma vez, te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu, por essa oportunidade. Sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, Tu és a nossa fortaleza e nós nos refugiamos no Senhor. Mas nós queremos apresentar algumas vidas aqui que necessitam da Tua provisão, das Tuas mãos, Pai. Senhor, o tio do Vitor que está com Covid, a Enaura, sua mãe, Pai, a Alessandra, o João, amigo da Solange, Pai, o filho da Vanderly e outras quantas pessoas que estão com Covid, que estão em casa, que estão internadas, que estão sendo entubadas. Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas, Pai. Envia, Pai, a Tua saúde ali, a Tua cura. Pai, sopra o Teu Espírito nessas vidas e faz algo novo, Pai, se assim for o Teu querer. Mas cuida de tudo, Pai, sê com essas famílias. Pai, sê com as famílias que estão aí sofrendo, enlutadas. Tantas famílias que perderam alguém, Pai, que tempo de dor, que tempo de tristeza que estão vivendo, mas consola eles, porque Tu és o Consolador. Envia o Teu Espírito Santo Consolador, Pai, ali nessas vidas. Pai, eu coloco também toda a parte médica, Pai, linha de frente, que ainda está tanto tempo nessa atuação. Pai, cuida deles, da Rúbia, Senhor, que está ali na frente. Pai, cuida de todos que estão ali, não deixa eles pegarem nada. Senhor, envia a vacina, libera, agiliza esses cronogramas das prefeituras, do estado. Pai, as famílias, Pai, que dependem de uma renda autônoma, Senhor, envia a Tua provisão. É um momento tão delicado, abre, não abre, vai ou não vai, mas tem que comer. Senhor, visita eles, Pai, aqueles que estão ainda trabalhando, cuida para que nenhum mal sobrevenha. Pai, cuida das crianças que estão sendo acometidas com mais facilidades por esse vírus. Senhor, envia, Senhor, a Tua cura, a Tua proteção. Pai, Tu és o nosso resgatador, o Senhor vive, o Senhor reina. Cuida do Teu povo, Pai, toma a nação brasileira nas Tuas mãos. Toma este governo, Pai, porque Tu és o governo, eles podem fazer o que eles quiserem, mas o Senhor é o dono de tudo. Senhor, dá sabedoria, Pai, a esses líderes, que possa ter um protocolo único no país, que eles se conversem e se entendam, que as coisas andem, que essa parte burocrática, Pai, acabe, Pai, essa politicagem acabe, que venha a ser feito realmente o que tem que ser feito. Pai, nós podemos orar sim pela nossa nação, pelos nossos líderes, mas que não seja só hoje, Deus. Nos coloque em oração todos os dias, junto nas lives, nos ajuda aí junto nessas lives de oração, e mesmo quando não tiver a live, que oremos aqui em casa. Senhor, estabelece um povo de oração, profetas ali que queiram falar de Ti, Pai, viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, a pastora, recupera ela, restaura essa cirurgia delicada. Senhor, cuida dela em todos os aspectos, Pai, em todas as áreas. Cuida do bispo que está ali precisando, Pai, de uma provisão do Teu socorro ali, dessa cirurgia. Pai, se for da Tua vontade, que ele vai expelir essas pedras. Senão, que o Senhor prepare o cirurgião, prepara tudo que ele precisa, mas sustenta o Teu filho, Pai, no Teu colo. Pai, a família, os desempregados, Pai, abre as portas aonde não tem. Tu és aquele dono de tudo, Pai. O Senhor cria até parente aonde não tem, se precisar. Por isso eu te clamo, abre as portas, Pai, de emprego. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda o Teu povo a passar por essa situação, mas levantando ali, Pai, em oração. Pai, nos ajuda a fazermos a diferença, mesmo mediante a dificuldade. Não nos deixa, Senhor, esquecer a Tua palavra, coloca ela no nosso coração. E Pai, eu quero clamar, Senhor, por um avivamento em nós, que a gente possa ter a palavra queimando dentro de nós, e que a gente tenha vontade de ler ela, de conhecer o Senhor a cada instante, Pai, assim como temos fome, assim como nos alimentamos, que a palavra seja assim nas nossas vidas, todos os dias, Pai. Nós não podemos ficar sem o Senhor, e a forma de falarmos com o Senhor é orando, é Te buscando, é Te
te conhecendo. Como vamos falar que somos do Senhor se não te conhecemos? Temos que ler o teu evangelho, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus eu clamo, dá um domingo de paz, um domingo abençoado para as minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, familiares, para todos que estão nessa live. Senhor, guarda cada um, as nossas casas, as nossas vidas. Não nos deixe contaminar, Pai. Não nos deixe olhar para a situação e ficar abatidos, Pai. Em nome de Jesus, sê conosco, Paizinho. Nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao Senhor. Ah, Senhor, aqueles que eu não consegui apresentar, que o Senhor possa de encontro a Sandra, o seu pai e a bebezinha. São tantas famílias que estão perecendo. Que o Senhor possa tomar conta de tudo, Pai. Eu te agradeço a oportunidade, agradeço de você que se conectou, que está conosco. Aquele que vai assistir essa live, saiba que o Senhor ama a sua vida. E todos vocês, aqueles que nos visitaram, visualizaram, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos da Igreja Reformada Casa de Oração para Todos os Povos. Nós ficamos aqui em São Caetano do Sul, na Rua Visconde de Inhaúma, acho que é 237. Me perdoa se eu estou falando o número errado, eu não decorei ainda, mas que o Senhor te abençoe. Recebe a graça, a presença do Senhor. Obrigada, pastores. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus. Eu amo todos vocês. Um ótimo domingo. Um beijão. Fiquem na paz.